Olá, é muito bom poder estar aqui novamente com vocês para compartilharmos as boas novas do Reino dos Céus. Nesse vídeo de hoje, eu quero estar compartilhando com vocês algo a respeito daquilo que nós estamos vivendo neste exato momento. Hoje é dia 5/10/2022. Nós estamos aí vivenciando as eleições presidenciais. Eu creio que talvez uma das eleições mais importantes é, para o nosso país, para a história do Brasil. Eu creio que é uma eleição que vai definir muita coisa no cenário, não só no cenário na nossa nação, mas eu creio que no cenário mundial. Então tem muita coisa em jogo diante disso que está sendo colocado para nós nessas eleições. Parece, é, parece uma batalha no reino espiritual, parece que nós podemos sentir que há uma batalha sendo travada. É, eu tenho acompanhado algumas informações a respeito das eleições, eu tenho acompanhado nas redes sociais, principalmente no que diz respeito às igrejas, o posicionamento das igrejas com relação às eleições, com relação à definição das eleições. E eu vou ser bem sincero com vocês, chega a ser alguma coisa assim assustadora a forma como algumas igrejas têm se posicionado, a forma como algumas igrejas têm se colocado diante do cenário que nós estamos vivendo. Eu não quero dizer a respeito das igrejas ou daqueles que se dizem cristãos que estão tomando um posicionamento em favor daqueles que são contra os princípios e os valores cristãos. Tem acontecido isso. Alguns daqueles que se dizem cristãos estão tomando posicionamento contrário àquilo que diz nas Escrituras, aos ensinamentos nos deixados por Jesus. Mas não é, isso nos choca, isso realmente até nos assusta, porque não deveria ser assim. Mas essas coisas devem acontecer porque o próprio Jesus disse que nos últimos dias haveria uma grande apostasia. As Escrituras nos diz isso, haveria uma apostasia. Aqueles que se declaravam cristãos, aqueles que se declaravam a favor de Cristo, têm negado as Escrituras, têm negado realmente o poder de Deus. Eles têm realmente se alinhado com princípios e ideologias que vão contra o cristianismo. Mas esse vídeo eu não quero gravar isso ou fazer esse vídeo para atacar essas pessoas ou falar contra essas pessoas, contra os posicionamentos dela. Isso é notório que venha a acontecer. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção e tem me preocupado muito é com relação às igrejas que se dizem cristãs verdadeiras, aquelas que têm se colocado, até onde nós podemos enxergar, elas têm se colocado em favor daqueles candidatos que têm princípios cristãos, daqueles candidatos que têm realmente demonstrado um valor cristão, que tem realmente apoiado as pautas que diz respeito ao cristianismo, né? E é sobre isso que eu quero falar, e é sobre o posicionamento dessas igrejas. Chega a ser alguma coisa absurda ver como algumas dessas igrejas, eu não vou dizer que são todas, mas pelo que eu tenho observado, pelo menos daquelas que têm colocado informações na internet, ou têm propagado seus cultos na internet, eu creio que a maioria delas tem tido esse posicionamento. É alguma coisa assim assustadora de ver a forma como a igreja tem se colocado arrogantemente. Uma igreja que parece que é dona da verdade, a igreja que parece que o resultado das eleições, o resultado do que vai acontecer está nas suas mãos. Uma igreja realmente que chega a assustar pela forma como elas têm se posicionado. Eu não consigo ver humildade, eu não consigo ver uma humilhação
quando se diz respeito a orarmos ou aclamarmos pela situação que nós estamos vivenciando agora, pela situação das eleições, pelo que vai ocorrer nas eleições, mas parece que a igreja tem o poder de mudar a situação, e isso parece que traz um lugar de grande arrogância e nenhum temor no coração da igreja. Eu vejo essas igrejas como a igreja descrita em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, que está descrita lá em Apocalipse capítulo 3, começando no verso 14, e eu gostaria de ler isso com você. Eu vou ler aqui numa versão mais amplificada, tá? Mas quem quiser acompanhar depois pode ler, porque o conteúdo é o mesmo. Tá? Apocalipse 3, 14. E ao anjo, o mensageiro da Assembleia, a igreja de Laodiceia, escreve: Estas são as palavras do Amém, a testemunha confiável e verdadeira, a origem e o princípio e o autor da criação de Deus. Conheço o teu registro de obras, o que estás fazendo. Não és nem frio e nem quente. Seria melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio e nem quente, vou cuspir-te da minha boca. Pois dizes: Sou rico, prosperei e fiquei rico e não tenho necessidade de nada, e não percebes e não compreendes que és um desgraçado, um coitado, pobre, cego e nu. Sim, essa é a igreja de Laodiceia, a quem Jesus direciona uma carta, e trazendo o quanto essa igreja é arrogante, o quanto essa igreja é soberba. Ela acha que ela é rica, ela acha que ela pode tudo, ela não precisa de nada, ela não precisa se humilhar, pois ela já cresceu, ela tem o poder nas suas mãos. E assim que eu estou enxergando essas igrejas nesse dia, diante dessa situação, parece que as igrejas, parece que alguns líderes acham que eles têm o poder de levar a sua igreja a mudar essa situação. Na verdade, a igreja tem o poder de mudar essa situação, mas desde que haja humildade, desde que realmente haja reconhecimento do lugar onde a igreja se colocou, do lugar onde a igreja está. Uma igreja realmente que é uma igreja morna, uma igreja que é como essa igreja de Laodiceia. Eu tenho visto alguns líderes aí promoverem as suas apresentações e fazendo os seus cultos de orações publicamente, nada contra isso, e até mesmo na presença de seus candidatos de preferência, no caso em questão aí o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, e que eu creio que a maioria daqueles que são verdadeiramente cristãos estão apoiando, mas é algo assustador ver como que a igreja está se posicionando com relação a isso. A igreja está se colocando como se ela tivesse o resultado da oração, o resultado das eleições está nas minhas mãos. É aquela coisa, vamos orar porque nós podemos, vamos orar porque nós declaramos, vamos orar porque nós determinamos. Nenhuma humildade no coração de reconhecer o quanto a igreja que deveria estar vestida de pano de saco e cinza, clamando pela misericórdia de Deus, clamando para que realmente a misericórdia de Deus nos permitisse termos um pleito onde vença o bem, onde vença aquele candidato que tem princípios cristãos. Mas parece que a igreja está na sua arrogância, como a igreja de Laodiceia, cheia do seu orgulho, achando que ela tem a capacidade de mudar o rumo das eleições, o rumo do país. Eu fico imaginando uma situação onde o profeta Jonas, aquele de Nínive, que foi pregar em Nínive, muita gente conhece o profeta Jonas pelo fato dele ter sido engolido e passado 3 dias no ventre de um peixe.
Mas eu fico imaginando o profeta Jonas sendo enviado dos nossos dias para dizer que em poucos dias vocês serão subvertidos, assim como ele fez com a cidade de Nínive. Deus enviou Jonas na cidade de Nínive para informar que eles seriam destruídos, que aquela cidade em poucos dias seria subvertida, ela seria destruída, todos os seus moradores. Eu fico imaginando essa situação, Jonas vindo nos informar que em poucos dias nós seríamos subvertidos. Eu fico imaginando então como que não se levantaria a igreja, como se não se levantariam alguns pastores e convocaria a sua igreja e chamaria toda a sua igreja para declarar que nós temos a vitória, para declarar que isto não vai acontecer, para amaldiçoar esse profeta, para na sua arrogância dizer nada disso que ele está dizendo vai acontecer. Mas eu vou dizer para vocês, se não houver humilhação, como houve na cidade de Nínive, se não houver humilhação, como houve desde o maior até o menor daqueles que viviam em Nínive, uma cidade a qual Deus tinha determinado destruir, mas a humilhação daquele rei, a humilhação daquele povo, a humilhação deles em pano de saco e cinza, fez com que a história mudasse, fez com que Deus se arrependesse do mal que ele iria fazer para aquela cidade e assim trouxesse salvação e trouxesse paz para aquela cidade de Nínive. Eu não vejo isso acontecer nos nossos dias. Eu não vejo as pessoas dizendo vamos clamar a Deus, vamos nos colocar no lugar de entender que essas coisas estão acontecendo e pode acontecer sobre nós. Nós podemos ser subvertidos em poucos dias. Nós podemos entrar numa situação muito séria em poucos dias. E a nossa arrogância não vai mudar absolutamente nada. Mas o coração quebrantado, o coração humilde é aquele que Deus ouve. O coração humilde é aquele que Deus atende. Se nós nos humilharmos como esse povo de Nínive, em pano de saco e cinza, em verdadeira humilhação, clamando a Deus para que Ele mude a nossa sorte nessas eleições, para que Ele mude a nossa sorte nesse tempo. Então, nós podemos com certeza saber, Deus vai atender as nossas orações, Ele vai ouvir o clamor do seu povo, Ele vai realmente nos dar paz nesses dias. Nós podemos dizer, como muitos têm dito, e isso tem sido propagado na internet de forma assustadora até, né? Eu recebo muitas mensagens, status, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Sim, isso é uma verdade. Deus está pronto para sarar a nossa terra. Deus está pronto para perdoar os pecados. Ele está pronto para interceder em nosso favor. Mas essa passagem diz, se o meu povo se humilhar, se ele se humilhar, nós não podemos esquecer disso. Nós lembramos muito, e se ele orar. Mas antes dele orar, ele tem que ser um povo que se humilha, um povo que está humilhado na presença de Deus. E sinceramente, eu não tenho visto isto na igreja. Eu não tenho visto a igreja se arrepender. A igreja se arrepender dos seus pecados. A igreja que se tornou uma igreja mundana. Uma igreja cheia do mundanismo. O mundo entrou dentro da igreja. A igreja ela é dirigida hoje por aquilo que o mundo dita. A moda que o mundo dita é a moda que toma as igrejas. A forma como o mundo fala é a forma como a igreja fala. Os jovens andam segundo o curso dos jovens do mundo, dos seus ídolos do mundo. Os jovens têm levado para dentro da igreja toda a sua idolatria por pessoas do mundo e têm colocado isso dentro da igreja. E pastores estão assistindo isso sem sequer tomar uma posição pela verdade. Tem deixado o mundo entrar dentro da igreja. Quem sabe Deus não está trazendo sobre a nossa nação um julgamento por conta da igreja, por conta do que a igreja tem feito. Quem sabe Deus não está trazendo um julgamento sobre as nossas vidas por conta daquilo que a igreja está fazendo.
por conta da atitude que a igreja está fazendo, do mundanismo que tomou conta da igreja. Eu não sei quantos já leram, mas quem nunca leu, seria muito bom você ler o livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta levantado por Deus para trazer a justiça de Deus, para avisar o povo de que a justiça de Deus estava vindo sobre a terra, estava vindo sobre o povo de Israel. Jeremias foi colocado para avisar o povo de que uma destruição, uma invasão por parte da Babilônia, por parte de Nabucodonosor estava vindo. Uma invasão estava prestes a acontecer, mas aquele povo não acreditou, aquele povo não se dobrou, aquele povo preferiu ouvir os falsos profetas que diziam: isto não vai acontecer. Eles desdenhavam de Jeremias, eles atacavam, eles mandaram prender Jeremias, porque eles diziam: isto não vai acontecer, você está profetizando palavras falsas contra o povo de Israel. Mas quem conhece a história sabe muito bem o que aconteceu. Aquilo que Jeremias estava dizendo aconteceu. Eles foram realmente invadidos por Nabucodonosor, levados como escravos e passaram na Babilônia como escravos por 70 anos. Meus irmãos, não adiantou nada aquele povo dizer: isto não vai acontecer. O nosso Deus está do nosso lado. O nosso Deus é a nossa força. Isso não vai acontecer. Pois não havia humilhação no coração daquele povo. Não havia um lugar de humildade para reconhecer os seus pecados. Não havia um lugar de humildade para reconhecer o quanto eles se ligaram e fizeram alianças com outros povos, com as nações as quais Deus disse para que não fosse feita. E por conta disso, eles realmente foram tomados e levados como cativos. Nós vemos muito também circulando pelos status e pelas redes sociais mensagens de fortalecimento, mensagem de fé. Não sei se seriam mensagens de fé, mas palavras tiradas das escrituras que é como se fosse uma coisa motivacional. Olha, nós vamos vencer. Olha, não desanime. Olha, mas nós não vemos o clamor pela humilhação, nós não vemos o clamor pelo realmente reconhecer o quanto somos pecadores. Nós vemos Deus livrando o seu povo, sim. Nós podemos ver nas escrituras, nós temos o caso de Zedequias, um grande exército se levantou contra ele e Deus foi a favor de Ezequias e livrou ele de um grande exército. Não tinha como escapar daquilo, não tinha como escapar. Todos se juntaram. É como nós vemos hoje, parece que todos se juntaram contra aquele que quer praticar o bem. E não tinha como escapar. Mas não foi a arrogância de Ezequias e do povo que fez com que Deus mudasse aquela história. Mas foi a humilhação do seu rei, a humilhação do seu povo, a humilhação de saber: nós não podemos fazer nada contra este grande exército. Se o Senhor não fizer por nós, nós não podemos fazer absolutamente nada. Meu querido, cabe à igreja verdadeira, realmente cair nos seus joelhos, se prostrar diante de Deus em humilhação, para que realmente a nossa sorte seja mudada. Porque nós temos que entender que este mesmo Deus que mudou a sorte de Israel, mudou a sorte de Jerusalém, quando Ezequias clamou a Deus e se humilhou a Deus, e Deus realmente socorreu. Este mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje. E também é o mesmo Deus que permitiu aquele povo ser levado cativo pela Babilônia, porque não havia humilhação no seu coração, não havia um reconhecimento do seu pecado em seus corações. E é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que pode nos socorrer hoje ou nos permitir sermos levados para o cativeiro. Ainda há uma chance, ainda há uma esperança para que essa história mude, desde que os nossos corações primeiro mude. Eu quero terminar lendo aqui com você, ainda em Apocalipse, o capítulo 3 e o versículo 18. Diz o seguinte: portanto,
aconselho-te a comprar de mim ouro refinado e testado pelo fogo, para que possas ser verdadeiramente rico, e roupas brancas para vestir-se, e evitar que a tua vergonha seja vista, e colírio para pôres em teus olhos, para que possas ver. É isso que nós temos que fazer, nos humilharmos, irmos a Cristo e sabermos que a esperança vem dele e que nós temos que humilhar o nosso coração e realmente nos vestirmos de pano de saco e cinza e clamarmos a ele pela misericórdia dele, para que realmente haja uma esperança para nós nesses dias. Eu espero que você possa ter entendido a mensagem. Eu espero que isso realmente possa tocar o seu coração. E na medida do possível, compartilhe essa mensagem com outros, para que nós possamos realmente ter uma nação temente a Deus, no que diz respeito a humilharmos e orarmos. Eu fico por aqui, e que Deus nos abençoe, e que Deus nos dê graça verdadeira nessas eleições, e que a vontade dele possa ser realmente, plenamente feita, porque ela é perfeita em todos os seus caminhos. Muito obrigado, que Deus te abençoe.